Olá, tudo bem? Eu me chamo Joelma e esse é o nosso canal Renovação em Cristo. Como é que você está? Tudo bem? Como prometido, nós sempre temos a missão de voltar aqui para falar algo da parte de Deus ao teu coração. E o tema do nosso vídeo hoje é temor a Deus ou medo. Qual a diferença? Glória a Deus! Fica até o final, porque eu creio, Deus vai falar com você. Amém? Descrito na Bíblia como princípio da sabedoria, o temor a Deus é essencial para conhecê-lo. Também é obediência e desvio do mal. É uma reverência que gera vida, proteção e sabedoria prática. Olha o que vem a ser temor. Temor é reverência. Nós tememos a quem nós conhecemos, a quem nós temos respeito e buscamos. E esse alguém é Deus. Ele deve ser temido. Ele deve ser reverenciado, deve ser buscado todos os dias nas nossas vidas. Nós temos que temer sim a Deus, mas não vamos ter medo dele e do que ele possa fazer, desde exatamente que nós o temamos, porque realmente é isso, é obedecer. Você, quando obedece alguém, você não tem medo. Um exemplo muito prático é um filho, um pai e uma mãe dão ordens ao filho. Ele determina tarefas para ele fazer e ele, o filho, qual a incumbência do filho? É obedecer. Quando um filho obedece um pai e uma mãe, ele não vai ter medo de castigo. Por quê? Porque ele obedeceu. Mas se for o contrário, um exemplo, se um pai dá uma ordem para um filho e sai para trabalhar, e quando ele chega, o filho não fez a tarefa que ele deu a ordem para fazer, com certeza esse filho vai ter medo do quê? De represária, de castigo ou até mesmo de uma surrinha, de umas varadas. Por quê? Porque ele não obedeceu. Isso vale para você, jovem, que não obedece aí o seu pai. O seu pai deu uma ordem, uma tarefa para você fazer e você não quis fazer. Com certeza você vai ter medo de castigo, vai ter medo de represália, porque é normal. Um pai, geralmente, quando dá uma ordem para o filho e ele não obedece, ele fica bravo, ele fica irado. Assim, da mesma forma, é o nosso Deus. Nós sabemos, a partir do momento em que nós fazemos algo de errado, nós pecamos, nós sabemos que vamos ter consequência do nosso pecado e do nosso erro. Vem o medo mesmo de castigo, vem o medo mesmo de que algo Deus vai fazer, de que algo vai acontecer. Mas quando nós, o contrário, tememos a Deus, obedecemos a Ele, nós ficamos tranquilos, porque nós sabemos, eu obedeci, eu fiz tudo conforme Deus falou, então não tenho que temer, não tenho que ter medo do que possa me acontecer, porque eu sei que eu estou fazendo a vontade do Pai. A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo de número 9 e 10, diz assim, versículo de número 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Quando nós tememos ao Senhor, é a primeira coisa de um sábio, é ele temer ao Senhor. E ele tem entendimento de quem é Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós oramos, estudamos a palavra do Senhor a fim, nós o conhecemos. O Senhor se faz conhecer pela sua palavra. A palavra de Deus revela quem Ele é. E aquele que teme a Deus, ele busca a palavra do Senhor. Ler essa palavra, comer essa palavra, para que ele tenha entendimento, para que ele possa conhecer o Senhor. Ele se revela aqui nessa palavra. Sem ler a palavra de Deus, nós não podemos conhecer. Se quer conhecer a sua lei, se quer conhecer os seus princípios, quanto mais colocar em prática na nossa vida. Como nós podemos conhecer alguém se nós não lemos a respeito desse alguém? Para você conhecer a Deus, você precisa ler a palavra do Senhor. Aí é onde começa o temor a Ele. Porque Ele diz na sua palavra que nós temos que ler a sua palavra, nós temos que buscar. E também, com isso, a oração, orar ao Senhor, também é um princípio de temor a Deus. Sem oração não tem vitória, amados.
Não tem como nós nos aprofundarmos na presença do Senhor se nós não orarmos, nós não tivermos uma vida de oração, de conhecimento da palavra do Senhor. Nós vemos também aqui um exemplo na palavra de Deus, de pessoas tementes a Deus. 3 jovens aqui de exemplo lindo de temor ao Senhor, que são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Um exemplo lindo de temor a Deus. Esses meninos, esses jovens, temiam ao Senhor. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua. E ele mandou deu um decreto, que todos ali se prostrassem diante dessa estátua. Todos. Com uma diferença, Sadraque, Mesaque e Abidnego não quiseram se prostrar diante dessa estátua. Por quê? Porque eles temiam ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Por esse motivo, eles não quiseram se prostrar. Resultado? Eles foi ali, o rei mandou que eles fossem colocados numa fornalha ardente. Numa fornalha ali, e foi mandado muitas vezes ser aumentada a temperatura daquela fornalha. Se aqueles jovens não temessem a Deus, com certeza a história seria outra. Mas nós sabemos qual foi o fim dessa história. Eles saíram dali ilesos e nem sequer um fio de cabelo daqueles jovens foi queimado, porque eles não aceitaram se prostrar diante daquela estátua por temor ao nosso Deus. E o nosso Deus deu grande vitória e grande livramento para eles. E a história, vocês sabem, nós conhecemos o final da história, que foi lindo e maravilhoso. E eles puderam glorificar ao Deus Todo-Poderoso, porque eles temeram até o fim. E o Senhor esteve com eles. E eles ainda viveram muitos e muitos anos. E o contrário, justamente aqueles que mandaram que eles fossem ali naquela fornalha, foram os primeiros. Assim que aqueles algozes daqueles jovens foram colocados naquela fornalha, olha, não passou muito tempo e eles foram totalmente consumidos pelas chamas, porque eles tentaram contra jovens, contra aqueles homens que temiam ao Senhor e foram obedientes até o fim, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos nos prostrar diante de nada, de nenhum ser humano, de nenhuma estátua feita por mãos humanas. Nós não podemos nos prostrar, nós temos que nos prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, e a Ele adorar, a Ele prestar culto, a Ele orar, é a Ele, nós temos que obedecer, ser obedientes até o fim. E isso nos nossos dias, queridos, nós também temos que agir da mesma forma que eles agiram. Eu e você jovem que está assistindo esse vídeo, tema ao Senhor, obedeça os seus mandamentos, seja temente a Deus, e Ele vai te dar livramento. E se por um acaso, como o Senhor não livrou eles da fornalha, percebam que o Senhor não livrou eles de passarem por aquela fornalha, mas Ele livrou eles na fornalha. E o Senhor, muitas vezes você vai passar por fornalhas, por problemas, por dificuldades. Deus não vai te livrar do problema, Deus não vai te livrar da dificuldade, mas Deus vai te livrar, te dar livramento no problema e na dificuldade. Nós temos passado, eu mesma sou um exemplo vivo de que tenho passado dificuldades que só Deus sabe, e eu tenho certeza que você também passou por lutas, por fornalhas aí, por coisas que só o Senhor e você sabe, e Deus te deu livramento, assim como me deu livramento, e assim como deu livramento para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele é o mesmo Deus. Assim como Ele livrou eles, Ele nos livra também. Conta aí nos comentários as coisas que você tem passado e que Deus te deu livramento. Conta, por favor. Eu peço a você que fale, você que está chegando até o final desse vídeo. Se esse vídeo está falando com você, conta aí nos comentários de quantas coisas Deus tem te livrado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Essa é a palavra do Senhor nesse vídeo que eu tenho para você, o conteúdo do nosso vídeo. Temor ou medo? Qual a diferença? Há uma grande diferença, porque aquele que realmente estiver temendo a Deus, obedecendo a Ele, não vai ter nenhum motivo para ter medo dele. Amém? Glória a Deus. E se esse vídeo falou ao teu coração, se essas palavras falaram ao teu coração, eu peço que você
curta, que você se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante. Por favor, curta, se inscreva no canal e compartilhe para que outras vidas também sejam abençoadas com o conteúdo feito no nosso canal. Quero agradecer por você que ficou até o final. Te cumprimento com a graça e a paz do Senhor. Um beijo no teu coração e até mais.